dizendo, quem nunca teve essa dor em trapézio, né? Essa dor no meio das costas, e quantos não ficaram preocupados com essas dores e tal, que nunca desaparecem. Bom, eu sou fisioterapeuta, médico de família, por residência, fiz especialização em clínica de dor no Hospital das Clínicas 4 anos, através de estágio, e fiz pós-graduação em acupuntura. Prestamos a prova de título e conseguimos aprovação também para acupuntura. E sempre tive essa vontade de levar esse tratamento, que eu considero o tratamento básico, de uma forma mais forte para os médicos de família. E é nesse intuito que eu comecei essa jornada. Essa jornada começou, então, tem mais ou menos um mês e meio, e eu pretendo continuar cada vez mais me embrenhando nessa questão da formação de médicos de família e clínicos em geral, né? No manejo dessa dor miofascial, dessa dor musculoesquelética, que não é algo difícil e extremamente prático de se utilizar no consultório, na prática clínica. Então, eu vou repetir um slide da primeira aula, alguns slides da primeira aula, para quem não assistiu. A regra de Pareto é uma regra muito utilizada no mercado financeiro, que diz que para se atingir 80% de algo que você quer, basta 20% de esforço. Isso se aplica a várias coisas na vida da gente. Então, por exemplo, uma loja de 100% dos produtos que uma loja vende, 80% das vendas dessa loja vão vir de 20% dos produtos que ela tem disponível. Se você quer emagrecer, os primeiros 80% de perda de peso vai exigir de você em torno de 20% a 30% do seu esforço. Mas aquele finalzinho, aquela barriguinha que você não perde, precisa dos outros 80% de esforço. Ou seja, o que quer dizer essa regra? Quer dizer que, para se ter bons resultados, você não precisa de, na mesma proporção, ter a eficácia na mesma proporção do que você está praticando, né? Trazendo para a saúde, né? Trazendo para a medicina, especialmente para a medicina de família, que os médicos de família atendem, na verdade, as causas básicas de cada especialidade, a gente sabe que esse número de resolutividade do médico de família de 80% a 85% vem graças à regra de Pareto. Por quê? Porque os 20% das causas mais básicas de cada especialidade são responsáveis por 80% das consultas dessas especialidades. E o que ele precisa de usar como especialista focal é exatamente nos 20% de paciente que ele não atendeu com a parte mais básica. Baseado nisso, né, o médico de família é um especialista, aí repetindo o que eu falei, que trata os 20% mais básicos, então ele consegue atender os 20% mais básicos na pediatria, com consultas básicas, puericultura, os 20% da GO, os 20% de clínica médica, mais a ortopedia e a fisiatria, que é um problema altamente prevalente no nosso dia a dia do nosso consultório, simplesmente o médico de família encaminha, né? Então, para aumentar esse número, é para que a gente saiba esses 20% do tratamento básico do paciente com dor miofascial musculoesquelética, é que eu estou aqui hoje, nessa linha de abordagem, tentando formar médicos de família para serem mais resolutivos nessa área. Eu sempre cito esse estudo, que é um estudo de Israel, um estudo extremamente interessante. Pegou-se lá 5 médicos de família, fez um treinamento em clínica de dor com esses médicos de família, 300 horas num ano, e a partir daí criou-se um serviço de atenção, digamos assim, uma atenção primária qualificada, né? Que seria algo entre atenção primária e atenção secundária, e colocou esses médicos de família para atender os 20% mais básicos de cada paciente com dor. Esses médicos de família, então, atenderam durante um ano e fizeram uma média de quase 1.000, atenderam quase 1.000 pacientes nesse um ano.
né? E esses pacientes chegavam com dor em torno de 7,7 na escala de EVA, tá? 82% desses pacientes que chegavam com dor crônica tinham um componente de dor miofascial. A prevalência era absurda. Esses profissionais treinados encaminharam apenas 5% dos pacientes, precisou de encaminhar apenas 5% para especialista focal, 5% só precisou de imagem, utilizaram agulhamento a seco, infiltração e nos pacientes em 82% deles, medicamento em apenas 38%, e 75% tiveram melhoras a curto prazo e 72% a longo prazo. Estudo semelhante a esse, não tão bem desenhado, mas semelhante a esse no sul do país, também ocorreu e tem resultados muito semelhantes, o que mostra a potencialidade desse tipo de tratamento, desta abordagem miofascial pelo médico de família, pela resolutividade que isso vai causar. E, além do benefício aos pacientes, a gente vai poder tirar de forma avassaladora a quantidade de pacientes em ambulatórios públicos de ortopedia, onde os ortopedistas, coitados, que não têm tempo, mal para fazer as cirurgias deles e acompanhar a paciente em enfermaria, ainda tem que dar conta de todos esses pacientes que chegam com dores básicas, simples, que poderiam ser abordadas na atenção primária. Então, é baseado nisso que a gente está criando essa série de aulas. Bom, a dorsalgia, segundo o CID, é uma síndrome clínica caracterizada por dor na região posterior, da região torácica. Alguns autores colocam a dorsalgia colocando como a coluna inteira, incluindo lombar, dorsal, mas no caso aqui eu estou querendo abordar somente a região da coluna torácica, a região interescapular. Bom, então o paciente chega para você lá no consultório queixando-se daquela dor nas costas, da dorsalgia, preocupado. O que você vai fazer? Essa é a prática, né? Atual. Passa um anti-inflamatório, um analgésico, pede um exame de raio-x já com o papelzinho encaminhando para o ortopedista. Isso é a nossa prática do dia a dia da maioria dos médicos de família, né? Dos clínicos. Mas você vai fazer diferente a partir de hoje, né? Um paciente vai chegar, a primeira coisa na sua anamnese, enxuta, você vai tentar descartar os red flags. Quem acompanhou as primeiras aulas viu que eu abordei de uma forma bem mais detalhada esse quadro. Hoje eu não vou abordar de uma forma tão bem detalhada, mas basicamente o que a gente quer eliminar. A gente não quer comer mosca com paciente que tem fratura. E paciente que tem fratura, qual é o principal sinal que você vai ficar atento? Se você seguir aqui a setinha branca, o quadrinho verde que tem a setinha branca, é o que tem mais relação com fratura. É o fator pré mais correlacionado com fratura. Então, pacientes que têm uso prolongado de corticoide e paciente que apresenta com você, com sinais de trauma, com sinal de abrasão na região da coluna, você vai ficar atento, porque esse paciente pode ter uma fratura. Obviamente, eu não vou nem entrar na ideia da osteoporose, né? A osteoporose também é um sinal, apesar de não ser um sinal com razão de verossimilhança tão positivo quanto esses dois, mas que eles podem se somar a esses dois, dando uma pré, né? Um sinal pré de possibilidade de fratura mais forte. O tumor, o principal sinal do tumor é o paciente que tem uma história prévia de tumor, é o que tem maior relação de verossimilhança. O paciente pode estar com quadro infeccioso, aí você vai ficar atento com aqueles pacientes, principalmente que são imunossuprimidos, ou que têm uso de drogas, história de uso de drogas intravenosa, ok? E a síndrome da cauda equina não se aplica aqui, porque seria um caso mais para a questão lombar. Então, a fratura, o tumor e a infecção seriam as causas que vocês não deveriam ou não devem comer mosca. Fiquem atentos com esses red flags, coloque esse quadrinho num local impresso ou no próprio celular, faz um print dele, que não vai ter erro, não vai passar por isso. São raros os casos de red flags nesses pacientes. A história geralmente vem casada com outras situações, com febres, com sinais atípicos.
né, com sudorese, com perda de peso inexplicado, pacientes idosos. Então, geralmente, a gente não... é raro acontecer, e quando acontece, geralmente não se come mosca. Mas é importante conversar. Bom, essas são causas de diagnóstico diferenciais da dorsalgia. E aqui eu só vou chamar atenção aqui para essas causas, que muitas delas estão abordadas lá no Red Flags, né? Que são as causas de psicopatias, né? São eu colocaria aqui um transtorno mental comum, né? As ansiedades, as depressões que geram uma tensão muscular pelo excesso de cortisol, que geram dor muscular também. Então, esse paciente pode ter por conta disso, e as visceropatias, ou seja, as doenças especialmente pulmonares, né? As pleurites, as pericardites, que podem jogar aneurisma de aorta, que podem referir dor para as costas. Mas aí esse paciente, mais uma vez, vão ter sinais e sintomas característicos, né? Desta condição. Bom, o paciente chegou, então, fez anamnese curta, o paciente vai relatar uma dor Opa, saiu aqui, desculpa. O paciente vai relatar uma dor no dorso, né? Uma dor chata, uma dor que incomoda, uma dor que hora tá, hora não tá, que em determinados momentos ela é contínua, em determinados momentos ela está tranquila, mas que o acompanha sempre. A dor vai ser do tipo nociceptiva, ou seja, não é uma dor do tipo neuropática, que a gente vai abordar ela um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho depois aqui na aula. E esse paciente vai apontar a topografia da dor dele. Ah, doutor, é aqui, ó, no meio da pá, no meio das costas, é aqui em cima da escápula, é aqui mais aqui perto do pescoço e sobe para o pescoço. E a partir dessa localização anatômica que ele referir para você, você já vai ter uma noção, de acordo com a anatomia, de qual músculo pode estar envolvido nessa questão da dor miofascial. Bom, após todo esse trâmite que a gente fez, então, a gente vai iniciar a investigação cinesiológica desse paciente, ou seja, vamos ver quais músculos são mais prevalentes nesse tipo de dor e vamos ver como testar esses músculos para a gente corroborar com uma dor miofascial. Existem algumas regras comuns para a dor miofascial. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: todo músculo do corpo, ele está ali, músculo estriado esquelético, no caso que eu estou falando de músculo estriado esquelético, para fazer uma determinada função. Imagina que o seu corpo é uma empresa e que cada músculo do seu corpo é um funcionário. E cada funcionário vai exercer uma função. Existem aqueles funcionários que são mais brutamontes, mais fortes, eles vão ter função de produzir força, força bruta, né? Aí a gente está falando o quê? De um quadríceps, de um glúteo, né? De um músculo potente que está ali para produzir força. Mas existem aqueles músculos delgadinhos que eles não estão ali para produzir força, eles estão ali para fazer movimentos mais sutis, movimentos mais delicados. Então, quando você pega, por exemplo, um músculo, vamos supor, do antebraço, né? Vocês estão... Deixa eu colocar aqui a câmera aqui para mostrar meu braço aqui. Não estou sabendo aqui. Isso. Pronto, agora estou me vendo. Bom, você imagina que um músculo do antebraço, um músculo mais delgado, mais fininho, ele não foi feito para produzir força, né? Ele foi feito para produzir movimentos finos no punho e nos dedos, né? E na mão. Então, se você colocar um músculo desse aqui para produzir força, ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar com você, ele vai gritar, né? Então, quando eu digo aqui que esse músculo vai gritar, significa que ele vai criar banda tensa, ele vai criar ponto gatilho, ele vai criar ponto doloroso, ok? Então, você deve pensar em cada músculo do corpo como um funcionário que exerce uma função. E se você é o dono dessa empresa e coloca aquele funcionário para exercer uma função que não é a dele, sobrecarregando ele pode aguentar um dia, pode aguentar 2, 1 mês, 2 meses,
Mas o que vai acontecer? Quando chegar lá no final de alguns meses, ele vai começar a reclamar com você, ele vai começar a não funcionar legal, ele vai começar a gritar com você, a reclamar, a se queixar. Opa, você está me usando aqui de uma forma que eu não fui feito para usar. Me use da forma correta, ou então me dê condição de trabalhar na condição que você quer me colocar para trabalhar. Então, é assim que a gente tem que pensar quando um músculo reage, quando um músculo faz um ponto de dor, né? Se ele fica muito tempo alongado, numa determinada postura, numa determinada posição, seja você dormindo, seja você trabalhando, ele vai reclamar, porque ele não foi feito para ficar alongado muito tempo. Se ele fica muito encurtado, idem. Se ele é submetido a cargas que ele não dá conta, mesma coisa. Quem nunca numa academia não colocou um peso acima da condição daquele momento que a pessoa estava, da condição funcional, e desenvolveu uma dor muscular no dia seguinte ou alguns dias depois? Por quê? Porque colocou um peso excessivo. A musculatura não deu conta. Você mandou aquele membro se movimentar, ele se movimentou, mas à custa da sobrecarga do músculo. Ele vai reclamar com você, gerando pontos gatilhos, gerando dor miofascial. E músculos que ficam na posição contração prolongada, mesmo que não seja uma contração com carga grande, mas se você permanece muito tempo com ela prolongada, ele também pode reclamar. Quer um exemplo? Pessoas que... Atendi um paciente essa semana que dirigiu por horas, veio de um estado lá de cima mais de cima do Nordeste, e veio dirigindo nessa posição no volante, né? Então ela pegou e desenvolveu um ponto gatilho na região anterior do húmero, ó, do deltoide. Vê que não era uma força muito grande, ela parava durante as viagens para poder descansar, repousar, mas mesmo assim, aquele deltoide dela não estava preparado para aquilo. Então, para ela, aquilo foi uma sobrecarga. De repente, para uma pessoa que faz musculação e trabalha o deltoide e tem um deltoide mais forte, não teria isso, não seria sobrecarga. Então, para cada pessoa, para cada músculo, a gente tem que analisar exatamente isso. Analisar os sinais, né? Além da dor muscular, outra coisa que acontece, e isso é claro na hora de você avaliar seu paciente, aquele músculo que está com ponto gatilho, ele fica com movimento restrito. Então, se você sabe a origem, inserção e sabe o movimento do músculo, basta você fazer um movimento é, é, tentando alongar esse músculo. Se houver restrição do movimento, aquele músculo é mais um sinal de que aquele músculo está respondendo com uma dor miofascial, com ponto gatilho. A gente vai ter um exemplo prático aqui, durante a parte dos vídeos, vocês vão entender melhor isso. E não podemos esquecer nunca que uma dor muscular ela pode ser primária, quando a gente submeteu esse músculo a uma condição atípica, como eu expliquei aí acima, ou ela pode ser secundária, ou seja, alguma alteração estrutural em alguma situação interna articular ou qualquer outra alteração visceral pode estar por trás de um espasmo muscular. Um exemplo, um paciente tem uma dor, uma condrite, por exemplo, uma inflamação das costelas, do periósteo da costela, e a partir daquela dor, o paciente gera uma contração espasmódica do músculo ao redor do local da lesão óssea ou da lesão articular, tentando estabilizar essa articulação. Num primeiro momento estabiliza, mas num segundo momento esse músculo que está contraído o tempo todo, lembra aqui, contrações prolongadas, passa a ser uma fonte de dor também daquele paciente. E muitas das vezes é a fonte de dor principal do paciente. Às vezes a condição instável na coluna dele não é tão dolorosa quanto a dor muscular que gerou por consequência daquela situação instável. Então é aqueles pacientes que a gente faz o agulhamento, melhora a dor dele, semana que vem ele volta, tá de novo com a dor, você faz de novo, melhora, ele melhora e retorna a dor, melhora e retorna a dor. Mesmo você melhorando a postura dele, mesmo você orientando os alongamentos, mesmo você fazendo o tratamento, esse paciente passa 4, 5 sessões e a dor melhora e volta, melhora e volta. Suspeite que possa ter alguma coisa por trás. Suspeite que essa dor muscular possa ser secundária. Aí esses pacientes talvez mereçam, mesmo sem ter red flags,
né, mereçam fazer um exame de imagem, mereçam ser conduzidas a um especialista focal. Mas a grande maioria que você fez os red flags, não tem red flags, você identificou a dor miofascial, identificou o mecanismo de criação da dor ou perpetuação da dor, você vai tratar com 4, 5 sessões desse paciente vai estar bom, melhorando a postura e fazendo os exercícios, ok? Bom, continuando então, só uma última recapitulação, não confundam dor irradiada com dor referida, né? Isso é uma confusão muito comum no meio médico e no meio de fisioterapeutas e no meio de profissionais que trabalham com dor. Dor irradiada, ela tem características de compressão de nervo, não se esqueçam. É dor do tipo neuropática. A dor vai formigar, vai dar choque, vai dar sensação de parestesia, ok? É uma dor atípica e ela segue um trajeto, o trajeto do nervo que ela está acometido. Então, se há vamos supor, um exame de imagem que seu paciente levou para você, mostrando uma hérnia de disco entre C4 e C5, a dor do paciente tem que ser, para você colocar a culpa nessa hérnia, a dor do paciente tem que estar no dermátomo de hérnia de C4 e C5 e tem que ser do tipo neuropática. Se o paciente está com uma dor aqui, uma dorsalgia, no dermátomo de T1, e ele lhe mostra, ó, doutor, isso aí é hérnia de disco, olha aqui, ó, hérnia de disco aqui, ó. Aí tem lá uma hérnia de disco C4, C5, você, opa, não. Espera lá. Essa hérnia, se pudesse ser a causa, se fosse a causa, e mesmo que tivesse no local, a gente teria que fazer outras coisas, mas se fosse a causa, a dor seria, o dermátomo seria esse, não seria aqui embaixo, em T1, na região de escápula. Então, esses critérios que a gente tem que ficar esperto, ok? Dor irradiada por compressão de nervo, seja na raiz ou seja mais periférico, porque pode acontecer periférico, né? Então, por exemplo, um peitoral menor encurtado demais pode comprimir o nervo já na parte já formada dele na região anterior do ombro, ok? Um escaleno pode comprimir já as raízes nervosas já formadas, os troncos já formados depois das raízes nervosas. Entre o escaleno anterior e o médio passa o plexo braquial. Então, pode acontecer de um músculo tenso comprimir? Pode, mas vai sempre seguir um trajeto do nervo e vai ser sempre do tipo da dor neuropática. E já a dor referida, ela não vai ter uma definição, um trajeto tão bem definido e contínuo, ela vai variar, ela vai migrar, o paciente vai falar para você assim, doutor, é uma dor esquisita, é uma dor que eu não sei definir, às vezes é profunda, às vezes queima, é uma dor que começa aqui, sobe pelo pescoço, às vezes está na cabeça, às vezes está só aqui atrás, entendeu, doutor? E eu não sei definir. Aí você pergunta, tem formigamento? Não, não tem. Dá choque? Não dá. Esse trajeto aqui, por exemplo, que está aqui nessa figura, qual nervo faz um trajeto desse? Nenhum. Nenhum nervo faz um trajeto desse. Suspeite fortemente de uma dor miofascial. É a maioria das dores. Só de ser a maioria das dores, você já tem que suspeitar de dor miofascial. Na hora que o paciente te fala que tem um trajeto desse, a característica de uma dor confusa, de uma dor difusa, uma dor que ele não sabe definir, pode apostar que vai ser miofascial. Bom, então eu selecionei para vocês aqui os 4 principais músculos que fazem dor nessa região dorsal. Embaixo aqui, esses outros músculos também podem fazer dor na região dorsal, mas não é tão comum. Mas podem, tá? Mas esses 4 aqui, com certeza, são músculos obrigatórios que vocês, quando o paciente reclamar de uma dor no meio das costas, de uma dor que ali na região da base do pescoço, que sobe pelo pescoço, são obrigatórios a avaliação desses músculos. O trapézio superior, que está representado aqui do lado esquerdo da figura, né? O trapézio superior, ele costuma fazer pontos gatilhos, aqui está até numa região errada, ele costuma fazer pontos gatilhos nessa região bem superior dele aqui,
onde está a setinha, e um pouquinho mais à frente, indo da parte superior para frente. São os pontos clássicos de dor do trapézio superior. O trapézio inferior costuma fazer um ponto gatilho, que é mais comum do que a maioria das pessoas pensa, e é um ponto gatilho muito pouco procurado pelas pessoas, pelos profissionais, que é esse ponto gatilho aqui, que fica mais ou menos na altura do ângulo inferior da escápula. Ok? Esse ponto gatilho aqui também tem que ser procurado. Inclusive, esse ponto gatilho ele é mestre para fazer dor referida para a região de trapézio. E aí as pessoas palpam o trapézio e acham um ponto gatilho aqui, quebram um ponto gatilho do trapézio e essa dor não melhora. E ela não entende por que não melhorou. Muitas das vezes, essa dor que está aqui no trapézio superior, ela vem aqui do trapézio inferior. Procure esse ponto gatilho no trapézio inferior. Ele costuma ser um ponto gatilho principal. Às vezes, o ponto gatilho aqui do trapézio superior costuma ser um ponto gatilho satélite desse. Então, é importante que se quebre os dois. Quebrando-se os dois, você vai ter bom resultado na resolução dessa dor do paciente. O segundo músculo, o terceiro músculo, né, porque eu separei o trapézio em três, sendo que eu coloquei o trapézio superior como um, o trapézio inferior como outro. O terceiro músculo é o elevador da escápula. O elevador da escápula, esse ponto aqui, na inserção dele na escápula, onde você vai palpar o ângulo superior da escápula imediatamente acima e medial, você crava o dedo aí, você vai quase sempre em pacientes que têm dor em região dorsal, quase sempre você vai achar um ponto gatilho nesse local. O ponto gatilho desse local faz uma dor que refere subindo o pescoço, seguindo literalmente o trajeto desse músculo elevador da escápula, ok? É outra região bem comum. E os romboides, que são os que é considerado o quarto músculo que mais gera pontos dolorosos. O romboide costuma gerar pontos dolorosos, trigger points, quase todos bem junto à escápula, bem na inserção da escápula aqui. A gente vai ver ali nos vídeos que existe uma forma da gente palpar eles de uma forma mais interessante, uma postura que a gente faz com que a borda medial da escápula se eleve, se descole do tórax, facilitando essa palpação. Bom, esses músculos são os principais. No entanto, o infraespinhoso, especialmente esse ponto aqui, que tem essa estrelinha azul aqui mais inferior, ele pode gerar um ponto com dor referida para essa região aqui medial da escápula embaixo. O serrátil anterior, que está aqui representado com essa estrelinha, esse ponto aqui pode também gerar um ponto gatilho que vai fazer uma dor referida muito próxima onde o infraespinhoso faz. O serrátil posterior pode fazer uma dor referida que sobe um pouquinho para essa região do dorso, e o grande dorsal, que pode fazer uma dor referida também vindo para a região inferior da escápula. Tá ok? Não são músculos comuns de fazer, no entanto, após testar esses quatro passam a ser o segundo momento, a segunda possibilidade de testagem para que a gente possa tentar encontrar a dor miofascial do paciente no dorso. Bom, falando mais um pouquinho de cada um, né? Aqui tem uma imagem mostrando então, o trapézio inferior, o trapézio, as dores do trapézio. Aqui mostra os dois pontos mais comuns que eu estava citando para vocês, né? Podem fazer alguns aqui junto à espinha da escápula medial e o do trapézio inferior embaixo. As dores referidas podem ser qualquer uma desses tipos, inclusive todas juntas e misturadas ao mesmo tempo, fazendo uma confusão, uma dor insuportável no paciente. O paciente costuma chorar com essas dores às vezes, costumam passar anos tratando enxaqueca com dor temporal, sem resolutividade ou à base de triptano e com um componente forte miofascial, ele nunca foi abordado. Então, isso pode ser abordado na atenção primária. Outro músculo que a gente já falou, elevador da escápula, como eu disse, ele tem dois pontos gatilhos.
um junto à escápula, na borda, no ângulo superior, o outro mais no meio, na verdade ele é até um pouco mais superior, ele é bem na junção entre o pescoço e o trapézio, lembrando que ele passa debaixo do trapézio, então ele precisa de um pouco mais de força para palpar, a gente vai ver nos vídeos, ok? E ele faz uma dor que pode descer para a escápula, ou, que é o mais comum, é subir pelo pescoço até a região da base do occipital. E os romboides, que a gente sabe, eu não estou dividindo aqui, porém a gente sabe que os romboides, eles são dois. Existe o romboide superior, que ele é bem menorzinho aqui em cima, sai do ângulo superior da escápula e vem inserir em C7T1, e o maior, mas em termos práticos a gente considera como um só. E aqui estão os pontos gatilhos onde eles fazem, sempre na região medial, junto à escápula. E faz uma dor geralmente localizada. A dor dele não refere para longe dele, tá? E aqui um exemplo que eu citei lá atrás de dois músculos que podem fazer uma dor semelhante ao romboide. Portanto, paciente com dor na base da escápula, na borda medial da escápula, que você palpa o romboide e não encontrou, vai pro infraespinhoso, nesse ponto aqui inferior, e vai pro serrátil anterior na região lateral das costelas, que você pode encontrar esse ponto gatilho aí. Bom, antes de entrar nos vídeos, para a gente poder terminar, queria conversar com vocês sobre essas causas que são muito comuns, né? Essas causas geralmente estão relacionadas com pacientes com dorsalgias crônicas. Os pacientes com dorsalgias crônicas é muito comum fazer essa síndrome cruzada, superior cruzada, ok? Essa síndrome superior cruzada, ela acontece ao longo dos anos em pacientes que mantêm posturas de protrusão de cabeça e de ombros, e que é uma posição cada vez mais comum na nossa sociedade. Cada dia mais a gente está com o celular, com a cabeça projetada, com o computador e sentado em mesas por horas, com os ombros protrusos, né? Então, essa postura sustentada durante muito tempo gera exatamente essa síndrome cruzada. É um encurtamento com aumento da tensão dos peitorais e dos trapézios superior e do levantador da escápula, gerando os pontos gatilhos, inclusive. Em contrapartida, há uma inibição reflexa dos opositores a esses músculos, que vocês vão ver no trapézio inferior e no serrátil anterior, e dos músculos profundos, flexores profundos do pescoço. Tanto o músculo tenso, excessivamente usado, pode gerar ponto gatilho, quanto os músculos enfraquecidos, quando são necessários fazer força, eles não dão conta, também fazem pontos gatilhos. Então, essa postura deve ser tratada, deve ser identificada pelo profissional da atenção primária e deve ser incentivada, e se tiver equipe NASF, né, que infelizmente a gente sabe a condição da equipe NASF atualmente, mas se tivesse, ou se tiver acesso a um bom fisioterapeuta, essa postura deve ser trabalhada no sentido de médio e longo prazo melhorar as dores miofaciais primárias desse paciente, ok? Lembrando que essa musculatura das costas, elas são responsáveis pela rotação superior da escápula, e a rotação superior da escápula é fundamental para a elevação do braço. Se a escápula não roda de forma decente, há algo que se chama síndrome do impacto. O húmero se compacta junto ao acrômio, esmagando as estruturas moles que passam aqui por debaixo. Tendão do supraespinhoso, a bursa subacromial, o ligamento coracoacromial, todas essas estruturas podem ser compactadas se uma escápula não funciona bem. E uma escápula que tem músculos com pontos gatilhos, músculos excessivamente fortes, trapézio forte, trapézio inferior fraco, não vai rodar direito, né? Então, isso também é possível se perceber, não em nível tão específico como eu estou explicando para vocês aqui, mas eu vou mostrar para vocês que basta vocês pedirem os pacientes para elevarem os braços e voltarem, abduzirem e aduzirem os braços 10 vezes, vocês vão ver aberrações, modificações
no movimento da escápula, que vocês têm que suspeitar que aquilo ali é uma situação que precisa de um fisioterapeuta, que precisa de um exercício, de um professor de educação física qualificado para trabalhar aquilo ali. Senão o paciente vai estar fadado até eternamente um padrão desregulado com dor miofascial a vida inteira. Bom, vamos compartilhar aqui os vídeos, então, para vocês verem. Um momento, que agora aqui é o problema. Só um momentinho. Vamos lá. Me digam se o áudio estiver ruim, me avisa, viu? Gravou, doutor Jordão, o vídeo. Um momento, aí. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, então, para poder falar sobre esse módulo do nosso workshop. Hoje a gente vai abordar os 4 grupos musculares mais prevalentes aí na região do dorso do paciente, que a gente chama de dorsalgia, que a gente já viu na aula teórica. E hoje aqui a gente vai fazer um pequeno apanhado, claro, obviamente resumido, para que a gente possa ter de forma prática, de forma visual, fixar aqueles conhecimentos que a gente conversou. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é ter uma noção das referências anatômicas do paciente na hora de fazer o seu agulhamento, fazer o seu tratamento. Por exemplo, sempre que o paciente tiver aquela vértebra mais aumentada aqui, aquela mais para cima, o caso de Bruno aqui não é nem tanto assim, é bem harmônico, mas a maioria das pessoas vai ver duas vértebras mais proeminentes. Uma é C7 e outra é T1. Como é que você faz para identificar? Você palpa a mais proeminente e pede o paciente para fazer uma extensão de pescoço. Se essa bolinha, se esse processo espinhoso sumir, afundar para dentro do corpo do paciente na extensão, é C7, porque ela se movimenta. Se ela ficar fixa, vai, Bruno, mesmo na extensão é T1. Então nós temos aqui C7, vai, Bruno, ó, ela afunda, vai, e aqui T1. Então a gente vai marcar aqui T1 dele. Ok? Outra coisa, vamos apalpar a escápula do paciente. Então, a gente acha o ângulo superior da escápula, aqui, né? A gente corre, acompanhando, vamos acompanhar a borda medial até o polo inferior da escápula, ó, e a borda lateral da escápula do Bruno, ok? Pronto. Se a gente desenhar aqui a espinha da escápula, nessa altura da espinha da escápula, seguindo aqui nessa direção, a gente vai estar na altura de T3. T3. Ok? E a borda inferior da escápula, seguindo nessa direção, a gente vai estar aproximadamente na altura de T7. T1, T3 e T7. Então agora aqui a gente começa a desenhar os músculos que a gente vai abordar. Vamos agora desenhar o elevador da escápula. O elevador da escápula é um músculo que se origina no polo superior, a borda superior medial da escápula. Então ela sai desta região, medial e superior.
percorre por debaixo do trapézio e sobe pelo pescoço até a inserção dos processos transversos das 4 primeiras vértebras cervicais. Ele chega aqui, ele faz uma rotação das fibras dele e depois ele vai vindo aqui inserindo nas primeiras vértebras cervicais. Esse é o primeiro músculo que a gente vai trabalhar. É um músculo responsável por 2 pontos gatilhos, geralmente. Um fica aproximadamente na região intermediária entre o pescoço e o dorso. E o outro ponto gatilho fica bem aqui, que é o que a gente vai abordar hoje, é o mais comum. Então, quando você pegar um paciente, palpar a ponta da escápula dele, logo lateral, bem margeando a borda, se você pode apalpar ali, geralmente é um ponto bem doloroso em pacientes que apresentam dorsalgias com frequência. É o primeiro ponto gatilho que a gente vai fazer. O segundo ponto gatilho, o segundo músculo que a gente vai abordar é o romboide. O romboide vai sair. O romboide já tem um menor que sai da parte superior medial da escápula até C7T1. C7T1. Ok? E tem o menor que pega contigo o menor, a borda medial da escápula toda, e sobe até mais ou menos T5. Então esse aqui seria o músculo romboides, ok? O romboide, como dá para ver pela anatomia dele, é um músculo que faz, quando se contrai, tende a fazer adução da escápula, ok? E quando está alongado, faz a protração, não é que ele faz, ele se alonga na protração do ombro, ok? O elevador da escápula, como dá para ver pela origem e inserção, a contração dele pode tanto ajudar o trapézio a elevar a escápula, se encurtando, para baixo alonga, ok? Como ele pode também ajudar na extensão e lateralização da cabeça, ok? Mas é um músculo que estaria alongado na posição máxima de alongamento dele, pela anatomia, com flexão de cabeça e lateralização. É como se um indivíduo fosse lá cheirar a própria axila, né? Essa é a posição de alongamento do elevador da escápula. E por último, o trapézio, que a gente vai olhar, é um músculo maior que recobre praticamente toda a região dorsal do paciente. Ele vai se originar, aqui está a espinha da escápula, que vai se articular formando o acrômio, que vai se articular aqui com a clavícula. E o trapézio superior, ele vai sair da região do acrômio até o ligamento nucal lá em cima, pegando a primeira vértebra e descendo. Vai sair da espinha da escápula medial em direção a T1. Então nós teremos aqui as fibras do trapézio superior. Esse músculo aqui é muito responsável por pontos gatilhos. Ele geralmente faz 2 pontos gatilhos muito comuns, que é nessa região aqui anterior superior. Ele tem uma ação de elevação do ombro. Ele faz esse movimento de elevação do ombro e da escápula, né? Nós temos o trapézio médio, que vai sair desta região aqui da espinha da escápula também e vai vir para a região medial. E nós teremos o trapézio inferior, que vai sair da região da espinha da escápula também porém mais medial, e vai correr inferiormente até a 7ª vértebra, a 12ª vértebra, desculpa. Torácica. Então repare que as fibras do trapézio inferior vão fazer uma depressão da escápula.
E quando elas estiverem alongadas, a escápula vai estar para cima. O trapézio médio vai fazer uma adução horizontal da escápula limpa, sem ir para cima ou para baixo. E o trapézio superior vai fazer uma adução com elevação da escápula, gerando esse movimento, ok? O trapézio inferior costuma fazer um ponto gatilho bem na região média dele, mais ou menos nesse ponto, que a gente vai procurar também, ok? E que eu não falei, os romboides. O romboide que está aqui, que eu falei inicialmente, ele vai fazer pontos gatilhos sempre na região próxima à escápula, a borda medial da escápula. Então ele vai fazer pontos gatilhos por aqui, ó. Ok? Bom, então agora a gente vai fazer aqui o agulhamento do elevador da escápula, né? Lembrando que vocês podem começar a pensar que cada posição que o paciente ficar, que esse músculo ficar muito alongado ou muito encurtado, ele pode ser uma fonte de ponto gatilho. Então, por exemplo, a gente já citou na aula teórica, paciente que faz muita protrusão de cabeça e fica muito na frente do computador, debruçado na frente, com protrusão de cabeça, pode deixar ele alongado muito tempo. Volta, Bruno. Situação de pacientes que têm fraqueza de trapézio e outras situações abordadas. Então esse músculo a gente vai investigá-lo tanto deitado, pode ser o paciente deitado, com a parte superior você vai investigar para cima, onde você vai deixar a musculatura menos tensa, ou em pé, que eu acho a melhor forma, na minha opinião, de palpar, porque o músculo fica ligeiramente alongado e aí você consegue palpar bem a banda tensa dele. Bom, o paciente, então, você vai localizar a borda superior da escápula, né? Indo imediatamente para a medial e superior dela, você começa a fazer os movimentos de lateralização, sempre perpendicular à fibra, à direção da fibra do músculo. Então você vai palpando, ó, e vai tentando localizar. Aqui eu já localizei uma banda tensa, que é o próprio músculo, ok? E pode ir subindo, acompanhando esse músculo. Aqui dói, Bruno? Ok. O Bruno tem uma dor aqui, ó, tem um ponto aqui. Né? Ok? Que pode se confundir com o ponto do trapézio que está por cima dele. A gente vai aprender a diferenciar o trapézio para ele daqui a pouco, quando a gente for ver o trapézio. Mas esse ponto aqui logo junto da escápula. Vai, Bruno? Não. Ok. Aqui superior. E aí você vai acompanhando. O Bruno tem uma dor aqui, sente aqui. Pronto. Então você pode juntar a banda tensa, o nódulo que está dolorido entre dois dedos. E aí vem o segredo. Nunca entre com agulha a 90 graus. Apesar de ser mínimo o risco de pneumotórax, e apesar de ser um pneumotórax mínimo também se acontecer, que geralmente não vai levar problemas ao paciente, grandes problemas ao paciente, mas é algo a ser evitado porque pode ter consequências, mesmo que reduzidas as possibilidades, consequências muito danosas para o paciente. Então você vai travar o ponto gatilho, vai colocar o mandril no ponto acima onde você está localizando o seu ponto gatilho, vai inclinar em torno de 45 graus, dá o tapinha, ok? E aí, com cuidado, em direção à espinha da escápula, você vai conduzindo a agulha até, pegou, Bruno? Sentir o twitch, ou o próprio paciente relatar que é a dor que ele está sentindo. Está sentindo, né, Bruno? Ó, aqui você pode fazer, ó, um twitch, viu, Bruno? Procurando o twitch do paciente. Ó, mais um. Ou se o paciente não aguentar, for algo muito dolorido para ele, cada um tem uma relação com a agulha diferente, né? Você simplesmente localiza o ponto, dá uma giradinha para poder estirar as fáscias que estão coladas à agulha internamente e deixa de 15 a 20 minutos
o paciente com a agulha introduzida e depois você tira e pede o paciente para fazer o alongamento do próprio músculo que a gente agulhou. Então ele vai levar a cabeça rodada, inclinada para frente. Bruno puxa com a mão de lá a cabeça aqui para baixo. Esse braço você põe para trás, Bruno, para trás aqui. Ok? E ele faz esse alongamento então, estirando aqui o elevador da escápula. Em casa vai ser orientado para fazer calor, se for necessário. Orientado que no primeiro dia pode ficar mais dolorido o local. Orientado quanto às posições e posturas que ele vai ter que evitar para poder não perpetuar esse ponto gatilho. E está liberado. Pronto, então vamos falar agora do agulhamento do romboide. Eu desenhei aqui o romboide isolado no Bruno, né? Se caso você tiver com dificuldade de palpar o romboide, você pode pedir o paciente para fazer uma rotação interna de ombro, jogar o braço aqui para trás. Repare como a asa da escápula, né? A ala, como a parte medial aparece mais quando você faz isso. E aí você, ó, tem aqui a borda medial da escápula e, inclusive, espaço para introduzir o dedo e testar o romboide. Só que essa posição para o romboide aqui não é a melhor posição para a gente testar ele, para a gente poder fazer o agulhamento, apesar de que é possível. E o romboide tem uma peculiaridade. A gente tem que tomar muito cuidado com o agulhamento dele. Ele não é um agulhamento muito indicado para quem não pegou, não treinou ainda, não tem a mão habilitada ainda para fazer esse tipo de agulhamento. Porque ele é um músculo muito fininho, está abaixo do trapézio, está muito próximo da caixa torácica, então está muito próximo de pinçar a pleura, né? Eu vou ensinar para vocês aqui um método que é seguro, que deixa praticamente zero risco de fazer um pneumotórax, uma perfuração na pleura, mas mesmo assim é necessário que a pessoa treine, que eu pelo menos que acompanhe alguém que tenha habilidade para fazer isso alguma vez para poder ter a confiança de fazer, ok? Então vou pedir o Bruno aqui para deitar, Bruno. Isso. Deita de lado, Bruno, deita de lado assim. Não, ao contrário, ao contrário. Pega uma agulha. Só um momento. Então aqui a gente tem a escápula dele, né? A borda medial da escápula dele, o romboide está correndo para cá, que são os pontos mais, provavelmente dão os pontos gatilhos. A gente pode jogar, como eu disse, o ombro do paciente para trás, a borda sobe, ok? E aí você pode, no sentido transverso das fibras, tentar localizar um ponto gatilho do romboide aqui. Vai localizar uma banda tensa e dentro dessa banda tensa você sempre faz a perguntinha mágica para o paciente. Reproduz a dor que você sente. Esse ponto aqui que eu estou apertando, dói, dói. Reproduz a dor que você sente, é parecida? É. E aí você está pronto para fazer o agulhamento. O Bruno aqui a gente não localiza no romboide dele nenhuma banda tensa. Mas suponhamos... Dói alguma coisa, Bruno? Não. Mas suponhamos que a gente... Aqui, ok. Ó, aqui tem uma banda tensa. Mas, ó, repare que aqui que é interessante. Essa banda tensa dele aqui provavelmente é do trapézio. Porque quando eu corro o dedo nesse sentido aqui, eu quase não sinto a banda. Mas como o trapézio inferior está correndo aqui, e eu pinto nessa coisa, eu sinto a banda tensa. E dói mais, não dói, Bruno? Então, olha a importância de entender a direção das fibras para você localizar o ponto gatilho de qual músculo que é. O romboide dele que está abaixo do trapézio, quando eu corro o dedo no sentido transversal das fibras, eu não sinto esse ponto gatilho, ok? Mas suponhamos que eu tenha sentido aqui, ok? Esse ponto gatilho dele. Como é que vai fazer? Você vai localizar a costela dele, ó. Geralmente esses pontos gatilhos estão em cima das costelas, não sei porquê, mas é uma coisa que acontece normalmente. Você vem aqui, localiza a costela.
localiza o ponto gatilho, localiza a costela, coloca um dedo na borda inferior da costela, o outro dedo na borda superior da costela, e assim você limita o seu ponto gatilho bem acima da costela. Entra com a agulha, inclinada, entra com a agulha inclinada, ó, em direção à borda inferior da escápula, e vai entrando até você sentir que penetrou, até o paciente relatar, e você sabe que você está anteparado lá embaixo pela costela. Aqui você pode pistonar. Atingiu lá em dentro? Sim. Pronto. Ok. Deixa aqui durante 15 minutos a 20 minutos. Depois retira ao final. Ok? E pede ao paciente para fazer o alongamento do romboide dele, que pode ser feito sentado ou deitado mesmo, fazendo o cruzamento dos braços aqui e o romboide alongando aqui, né? Então volta um pouquinho a escápula, Bruno, você fazer o alongamento para o pessoal ver, e joga lá, ele se alonga aqui. Depois desse alongamento, você orienta o paciente sobre as dores, sobre tudo que a gente já conversou, sobre as causas de perpetuação da dor. Lembrando que o romboide é um músculo que fica muito alongado em pessoas que têm protrusão de ombro, que é muito comum, porque o ombro, a cápsula do ombro puxa a escápula, e os romboides que têm uma densidade menor acaba por ceder e acaba sendo a região que fica alongada e que pode desenvolver esses pontos gatilhos. Ok, então vamos aqui abordar agora o último músculo aqui dos 4 que a gente combinou de abordar, sendo que esse na verdade é um músculo só. Mas como eles têm fibras totalmente diferentes na direção e eles fazem coisas completamente diferentes uns dos outros, a gente subdivide o trapézio em trapézio superior, trapézio médio e trapézio inferior. Repare que o trapézio superior as fibras vão para cima, então eles fazem a elevação do ombro. É um músculo altamente envolvido com pontos gatilhos. É raro uma pessoa que não desenvolva, de vez em quando, em situações específicas ou não, aqueles nódulos de dor nessa região do trapézio. Então, são os 2 pontos que mais geram esse tipo de dor. Lembrando que esses pontos aqui do trapézio, eles costumam ser um diagnóstico diferencial muito importante para a cefaleia temporal. Não é raro o paciente chegar com diagnóstico de enxaqueca, com milhões de investigações, tratamento medicamentoso, e você nunca foi submetido a um teste dessa musculatura. E quando você pega esses pontos gatilhos e aperta, a dor do paciente tende a subir pelo pescoço, contornar a região auricular e vir para próximo dos olhos, pegando toda essa região aqui, ok? Obviamente outros músculos também podem fazer esse tipo de dor referida, né? O elevador da escápula pode subir um pouquinho para o pescoço, ok? O próprio temporal pode fazer em síndromes da articulação temporomandibular, o masseter, né? O esplênio da cabeça pode fazer esse tipo de dor também. Então, outras musculaturas podem também gerar essa dor, mas aqui é uma das principais. Portanto, esses 2 pontos gatilhos, eles devem ser sempre testados, essa região do trapézio superior. O trapézio médio é uma região que apresenta poucos pontos gatilhos. Talvez pela simplicidade da sua função, ela não se afeta tanto com a postura da escápula. A escápula para cima ou para baixo, ele vai estar sempre horizontal, fazendo um movimento de adução horizontal pura, ok? E o trapézio inferior, que são fibras bem delgadas também que vêm para baixo. Repare que as fibras correm completamente diferente das fibras superiores do trapézio. Essas fibras aqui, elas fazem
a adução com rebaixamento, com inferiorização da escápula, né? E é um músculo muito importante, motor primário nos movimentos de abdução do ombro, que a escápula tem que rodar. Repare que para essa escápula rodar, o trapézio inferior ele faz uma força nesse sentido, o serrátil anterior faz uma força nesse sentido e o trapézio superior faz uma força nesse sentido. Se a gente pensar que o eixo é aqui, esses três músculos vão fazer o movimento de rotação da escápula. É muito comum na síndrome cruzada superior, que é uma síndrome muito comum de desequilíbrio muscular, o paciente ter um trapézio muito tenso com uma inibição do trapézio inferior, gerando um movimento, ao invés de rotação da escápula quando eleva o braço, um movimento de elevação com pouca rotação, perpetuando esses pontos gatilhos daqui por tensão e esses daqui por insuficiência do próprio músculo. Então, o trapézio é um músculo extremamente importante e o trapézio inferior a gente vai procurar um ponto gatilho correndo junto a essa banda lateral do músculo, ou aqui, ou mais superior. Ok? Então a gente vai pedir o Bruno para deitar barriga aqui de lado para lado. De lado para pedir de lado, desculpa, Bruno. Ok. Muito bem. Então vamos reparar aqui que essa posição aqui é uma posição boa para a gente poder palpar, porque é uma posição que a gente relaxa toda a musculatura, o ombro, né? A parte superior do trapézio a gente vai palpar, existe a palpação direta com os dedos, igual a gente estava fazendo nos outros músculos, mas aqui a palpação principal ela é feita em pinça. Então você rebate aqui o músculo, ó, olha aqui o músculo dele, ó, o músculo trapézio dele, dá para ver o desenho, ok? E você vem em forma de pinça e separa esse músculo, ó, e vai ordenhando o músculo, ó. Ó, sentindo o músculo para cima, para baixo. Aqui tem uma banda tensa, mas não sei se está doendo. Tá doendo, Bruno? Ok. Aqui mais para cima. Ó. E aqui, Bruno? Dói também. E aqui? Não. Aqui já não é comum. Então esses dois pontos aqui, você vê que é justamente os pontos que ele sente mais dolorimento. Aqui tem um bem nítido. Estou sentindo ele aqui como se fosse mesmo uma bolinha, uma bola dentro do músculo, uma região do músculo mais arredondada e tensa. Então você pega, ó, separa esse músculo, deixa essa região, essa banda tensa separada pela mão. Vem com seu mandril, ou de trás para frente, ou de frente para trás, tanto faz. Aqui, conhecendo a anatomia, você sabe que você só tem músculo aqui debaixo, entre os seus dedos. Nunca faça assim, porque assim pode pinçar, a depender do tamanho da agulha, pode pinçar, pode atravessar e pinçar a pleura. Então, para a gente terminar, vamos falar sobre o trapézio inferior. O trapézio inferior tem pontos gatilhos que raramente são procurados pelos profissionais quando vão abordar a dor miofascial e são pontos extremamente importantes. Apesar de ser um músculo delgado e fininho, numa região pouco palpada, é um ponto gatilho que pode gerar dor até na região superior do pescoço, subindo pelo pescoço. É um ponto gatilho que pode ser um ponto gatilho principal do trapézio superior, ou seja, o trapézio superior, esse ponto gatilho, é um ponto gatilho satélite. Quando a gente tira ele, não resolve o problema do paciente, aí a gente tira o de baixo e resolve. Então é um ponto gatilho que não pode ficar sem ser procurado no paciente. Deita o paciente de lado, as fibras estão aqui, mesma coisa, vamos colocar o dedo no sentido transverso da fibra, procurando a banda tensa do paciente, tá? Aqui eu já achei a banda tensa dele. Dói, Bruno? Dói. O Bruno tem dor, ele tem um ponto gatilho aqui com dor.
Bruno, aqui mais para baixo dói também ou menos? Menos. Menos. E aqui para cima? Dói também. Aqui é pior do que aqui. Pronto. Achei a banda tensa dele aqui. Ó. Vou travar. Aquele mesmo cuidado que a gente tem que ter com relação às costelas do paciente, né? A pleura do paciente. Não entrar 90 graus. Palpe o ponto gatilho. Tá aqui. Trave o ponto gatilho em cima de uma costela. Estou com esse dedo aqui em cima da costela que está correndo aqui. Entre inclinado em direção ao músculo até chegar nele. Sentiu, Bruno? Pronto. Ó. Faz a pistonagem. Roda um pouquinho. E deixa aí 15 a 20 minutos. Depois de 15 a 20 minutos, se retira a agulha. E nesse caso aqui é difícil fazer alongamento do trapézio inferior, não existe um alongamento próprio para ele. Você pode orientar o paciente a fazer gelo, a fazer calor e fortalecer essa musculatura aqui e trabalhar a postura dele que a gente discutiu. Trapézio superior sobrecarregado, trapézio inferior inibido. Assim como os peitorais sobrecarregados e tensos, traz o ombro para frente, inibem romboides aqui e inibe esse rátio anterior. Ok? Então, esse jogo muscular, pacientes que ficam em protrusão demais, pacientes que trabalham em cima de mesas, debruçados em cima da mesa, paciente na academia que faz muito fortalecimento de peitoral em detrimento do fortalecimento posterior, gera essa postura anteriorização do ombro que vai gerando essa síndrome cruzada, que envolve também a cervical, mas aí é um assunto para um outro momento. Ok? Obrigado. Até a próxima. Pessoal, só para terminar, eu queria passar para vocês um outro vídeo. Que lembra que eu falei com vocês sobre o movimento da escápula? Então, eu tenho um último vídeo aqui de uma paciente que me autorizou a usar, que faz o movimento que eu falo para vocês fazerem. Pede a paciente, o paciente, para elevar os ombros 10 vezes, igual eu pedi para essa paciente aí. Depois de 10 vezes, você pede novamente, analisa o movimento dela, né? Repara essa paciente, ela me procurou com uma dor cervical do lado esquerdo, com enxaqueca, e ela tinha uma dor miofascial, principalmente em trapézio superior esquerdo. Era um exemplo clássico de uma disfunção, de uma discinesia escapular. Repare, não tente entender de um ponto de vista mais específico o que está ocorrendo na musculatura da escápula, não. Mas repare como que a escápula esquerda ela tem um movimento diferente da direita. Repare como o trapézio superior dela é super requisitado, é recrutado de uma forma diferente e não contém a escápula. E repare também como a volta da escápula, o movimento de volta da rotação, como que é totalmente descontrolado. A escápula chega a fazer um alamento, alar, né? Então, essa perda de controle, essa simetria escapular entre um lado e o outro, que eu quero que vocês percebam, entendeu? Aí, para um ou outro que tiver mais facilidade, a gente pode aprofundar mais essa conversa sobre qual músculo que vai entrar, qual que não vai, etc. Mas se vocês conseguirem perceber nesse teste uma discinesia escapular, você já tem uma ótima situação para poder encaminhar essa paciente para um fortalecimento muscular, para uma estabilização escapular. Então, repare para vocês verem o movimento agora. Pode fazer. Olha, a escápula esquerda, a volta dela, ó, completamente descontrolada, ó, viu o salto que ela dá? Repara para você ver quando o movimento começa, como o ombro esquerdo já é mais elevado. Repara o trapézio esquerdo como chega desenhado lá, ó, no pescoço dela do lado esquerdo.
por sobrecarga do trapézio. Repara de novo, olha. Repara no pescoço dela aqui, ó. Olha o trapézio como desenha, ó. Tá vendo? Olha como a escápula, a volta da escápula, ó. Blup. Ok? Então, e essas coisas não são difíceis de olhar, não são difíceis de perceber. Essas assimetrias, essas discinesias de escápula, não tem como, vai ter sempre músculo trabalhando demais, músculo trabalhando de menos, e vai sempre dar uma dor miofascial, que vai se perpetuar, pode gerar, e a gente sabe que dor crônica que se perpetua pode gerar sensibilização central como qualquer dor, que pode gerar uma alodínia, uma hipersensibilidade, que pode se transformar numa coisa que vai preocupar o paciente, que vai gerar transtorno mental comum, e as consequências são geradas, né? De dor que fica prolongada, de dor crônica que não se trata. Ok? Deixa eu tirar aqui da... Ok. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tô assim, doutor. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei, achei interessante. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, né, por conta do grande número de pacientes que aparecem com esses sintomas na atenção básica, né? Vocês têm feito isso na prática, alguma coisa ou outra, ou não têm feito? Como é que tem sido? É um assunto muito novo, ou é algo que vocês já viram? Como é que é? Dê uma posição para mim. Assim. Eu já vi, né, na faculdade, na verdade eu fui aluna da UFBA, e aí eu passei pelo ambulatório de dor, mas eu não acompanhava, na verdade, esse do agulhamento, mas eu já tinha visto. Só que na prática aqui a gente não tem. É um tema que, assim, foi para mim um desafio muito grande tentar fazer ele online, sabe? Porque ele é muito prático mesmo, assim. Na hora que você pega o aluno do lado e mostra a palpação e palpa, e a gente palpa para ver se ele palpou certo, para ver se está correto, é outra percepção de aprendizado, né? Mas, assim, ficou os vídeos até que eu acho que não ficaram tão ruins, não, né? O que vocês acham? Só para dar um feedback mesmo para mim. Eu achei bom os vídeos, eu acho que ficou bem próximo da realidade, eu acho que dá para aprender bastante. Dá para perceber, né? Ótimo, Ah, beleza. Então, aí foi mais uma, né? Queria conversar com vocês que a gente faz parte de um programa à parte. Isso aqui é um programa que eu tenho à parte, que eu vou continuar fazendo material para médico de família independente de curso, de qualquer coisa. Eu vou me embrenhar mais, inclusive em algumas residências, estou com alguns convites para fazer algumas aulas, algumas situações práticas, que eu pretendo embrenhar nisso mesmo. Mas, independente disso, nós estamos promovendo para essas aulas também um curso junto da CTD, que é a clínica de dor da qual eu faço parte do corpo clínico também, né? E a CTD ensina uma empresa antiga, tradicional em cursos, né? Na área médica. E a gente está desenvolvendo esse curso. Esse curso serão 3 módulos, né? No primeiro módulo, a gente vai abordar principalmente cefaleias e cervicalgias. No segundo módulo, a coluna como um todo. E no terceiro módulo, os apêndices, né? Braços e pernas, né? Membros superiores e membros inferiores. Esse curso acontecerá à sexta-noite e ao sábado o dia inteiro. A ideia é a sexta-noite fazer a teórica e passar o sábado o dia inteiro só com prática, vê o músculo, faz palpação um no outro, leva paciente, agulhamos um no outro, todo mundo tem dor miofascial, todo mundo pode ser submetido, todo mundo vai se beneficiar e vai agulhar, né? Levar pacientes também para a gente poder fazer anamnese juntos com esses pacientes e tentar fazer algo bem prático e bem legal mesmo para médico. Vou abordar também a questão farmacológica, que obviamente não dá para abordar em 1 hora de aula, né?
abordar de forma mais detalhada as questões que são muito importantes das posturas, das situações do dia a dia que podem gerar pontos gatilhos em cada musculatura dessa, e abordar também outras formas de abordar o ponto gatilho. A gente não precisa necessariamente trabalhar com agulhamento a seco. Existe a infiltração com lidocaína ou com bupivacaína, que é extremamente barato também e que em alguns músculos funcionam até melhor do que com agulha, né? Então, a gente vai abordar isso tudo. O primeiro módulo, a gente já tinha programado ele para dezembro, mas eu não tinha levado em conta que tinha um concurso da Polícia Civil, que muitos colegas se matricularam e me pediram para não fazer, e também com o avanço do Brasil na Copa, né, que foi o dia da Copa, do jogo do Brasil na Copa, que não contra a Croácia, ou foi contra a Croácia, não sei, um deles aí, que coincidiu. Então, a gente jogou agora o curso para iniciar em janeiro. A gente está querendo iniciar o curso em janeiro. O primeiro módulo ocorrerá no dia 13 e 14 de janeiro. O segundo módulo acontecerá no dia 24 e 25 de fevereiro, e o terceiro módulo acontecerá no dia 17 e 18 de março. Isso tudo vai escrito direitinho para vocês. Cada módulo será independente os módulos, cada pessoa pode fazer. Por exemplo, eu tenho colegas lá do Roberto Neurocirurgião que vai fazer só a parte de coluna, que interessa a ele só a parte de coluna, que ele atende só coluna. Mas a maioria costuma fazer os 3 módulos, porque acaba aplicando sempre, principalmente quem é clínico, né? E aí, os módulos são independentes, quem quiser fazer começar pelo primeiro ou começar pelo segundo, tanto faz. Esses 3 módulos serão vendidos separados, cada um deles custará R$ 1.200, ou poderá ser vendido junto, né? Os 3 módulos, a pessoa comprar os 3 módulos, obviamente, numa condição melhor. Em conversa com a CTD, a gente conversou e negociamos um valor para essas pessoas que estão no grupo aqui com a gente, nesse WhatsApp, especificamente só para quem está no grupo que pediu para entrar. Esse valor, as pessoas, independente de qualquer coisa, poderá ter 10% de desconto no valor do curso, e se caso fechar os 3 módulos, 15% de desconto. Tem um detalhe só que eu queria falar com vocês, que é o seguinte: é um curso extremamente prático, então curso prático não pode ter muita gente, porque senão cai muita qualidade. Porque muita gente solicita a gente o tempo todo para ver se está palpando certo, para ver se a agulha está entrando correto, e se fizer muita gente, não fica legal. Então, é um curso que eu vou fazer para, no máximo, 16 pessoas, tá? Então, esse primeiro módulo serão para 16 colegas nossos que queiram fazer, tá bom? Mas, independente de qualquer coisa, de curso, eu estou à disposição. Como eu disse, é um projeto que eu estou iniciando, que vou entrar por várias fontes, de várias formas. Estou à disposição para discutir casos de paciente. Se caso tiver algum paciente que palparem, que tiverem lá, quiserem trazer para o grupo para discutir, traga, que a gente discuta, que a gente discute, viu? E eu só tenho a agradecer vocês pela presença, disponibilizar o tempo de vocês, tão precioso. A gente sabe que é difícil pra caramba, então 1 hora disponibilizado para qualquer coisa hoje em dia, nessa correria que a gente vive, tá bom? Obrigado mesmo, foi um prazer estar com vocês de novo e até a próxima.